seu sim ali no bate-papo, né, no chat. Gente, então vamos lá para a nossa aula sobre o ciclo menstrual e sobre o período fértil, beleza? Eu começo mostrando aqui o gráfico para vocês. A nossa aula de hoje está bastante relacionada àquela aula que a gente teve de hormônios reprodutivos. E aí eu vou mostrar isso daqui, mas depois eu vou voltar para explicar mais direitinho, tá bom? Eu quero começar a nossa aula falando que o ciclo menstrual, ele se padronizou a contar, né, em 28 dias. Isso daqui, gente, vão ser os dias do ciclo e não vão ser os dias do mês. Por quê? Olha só o que eu trago aqui para vocês, ó. Aqui tem a diferença entre o tempo contado, né, do jeito que a gente conta ele, então janeiro, fevereiro, segunda, terça, quarta, quinta, que é o chamado calendário gregoriano, todo desregulado, todo desarmônico. Um dia começa, né, na segunda, o outro começa na sexta, um outro mês começa lá no domingo. Um tem 31, outro tem 29 ou 28, o outro tem 30, depois 31, 30. É todo desregulado. E isso aqui tira da gente, né, de nós mulheres, o poder sobre o nosso período menstrual, né, sobre o nosso período fértil. Quando a gente passa a contar o tempo de uma maneira mais harmônica, a contar o tempo de acordo com os ciclos da natureza, a gente tem de volta o controle da nossa fertilidade. Por quê? Nós, mulheres, nós menstruamos 13 vezes durante um ano, e não 12 como são os meses. E muitas mulheres se confundem, né, na hora de contar o seu ciclo, justamente porque confundem o tempo do calendário com o tempo interno, né, com o tempo da natureza. Então, a minha dica é que vocês contem um tempo que seja padronizado. Olha que bonito que fica esse lado aqui, ó, super colorido. Todos os 13 meses, com 28 dias cada um, harmônico, todos os meses sendo iguais, né? É igual se você medir espaço, né? Para você medir um pedaço de papel, sei lá, se você tiver uma régua com todas as medidas erradas, né? Com 1 centímetro assim, outro centímetro assim, outro centímetro assim. Não tem como você medir de fato aquela medida, né? Se você tem um tempo, né, que é uma medida, e você tem a medida dele, né, que é o mês, todo irregular, você não tem muito controle, você acaba ficando perdido e confuso. E essa é a chave, né, para muitas mulheres, para entenderem os seus próprios períodos menstruais, os seus próprios períodos férteis. Nós menstruamos 13 vezes ao longo de um ano, seguindo, né, as luas. Tem 13 luas novas, 13 luas cheias, 13 luas minguantes. Então, nós somos seres que fazemos parte da natureza, tanto como qualquer outro. Então, contar o tempo de maneira errada traz para a gente uma percepção errada. Então, muitas mulheres falam assim: ah, eu não sou muito padronizada, né? Eu não sou muito rígida, minha menstruação ela varia muito, eu não tenho controle do meu período menstrual. Um dia vem no dia 7, outro dia vem no dia 12, e eu não consigo muito medir. Porque a gente está medindo o tempo de maneira errada. Galera, o nosso corpo ele é perfeito. Meninas dessa turma, os nossos ciclos eles são perfeitos. A gente é que conta o tempo errado. Então, para a gente começar a aula de hoje, eu queria trazer isso, que se a gente contar o tempo de uma maneira mais harmônica, mais em sintonia com os ciclos da natureza, a gente não se perde na hora de saber o nosso período fértil. Por quê? Porque aqui eu vou estar falando de dia do ciclo e não dia do mês. Então, essa é a primeira coisa que vocês se confundem bastante. Quando eu digo aqui dia 1, dia 2, dia 3, dia 14, dia 20, eu não estou falando dia do mês, eu estou falando dia do teu ciclo interno. E o teu ciclo interno, ele pode ser maior ou menor que 28. Se ele for de 20 dias, também você vai ter uma outra percepção de ciclo. Se o seu ciclo for de 32 dias, você vai ter uma outra percepção de ciclo. Que mesmo assim, esse calendário de 13 meses aqui, ele vai te ajudar, porque ele vai ser padronizado. Os desenhos, né, as marcações que você fizer da sua menstruação ou da sua ovulação, vão ter um desenho padronizado, beleza? Então, quando a gente fala aqui de dia, a gente está falando dia do ciclo. Por convenção, a gente chama o dia 1 do ciclo do primeiro dia da sua menstruação. Então, o dia 1 do ciclo é o primeiro dia que veio a sua menstruação. E aí, a gente vai trabalhar com esse ciclo, beleza? Então, isso aqui para dar uma introdução e agora para dizer que o nosso ciclo menstrual ele é dividido em algumas fases.
tá? Tem a fase menstrual, que é o período que a gente está menstruando. Tem a fase folicular, que é essa fase aqui, após a menstruação até a próxima ovulação. Tem a fase ovulatória, que é o período fértil em si, e tem a fase lútea, que é depois do período fértil, né, até a próxima menstruação. Então, o nosso período ele é dividido em 4, tá? Só para vocês se sintonizarem, e eu vou explicar agora o que, que acontece em cada uma dessas fases do nosso ciclo menstrual, em cada uma dessas fases, para a gente perceber a nossa fertilidade, e aí depois trago para vocês outras técnicas para perceber a fertilidade, tá bom? Então vamos junto. Eu vou voltar aqui nesse gráfico depois para poder falar sobre os hormônios em específico, mas é só para vocês terem uma visão geral da coisa. Então, ó, o que acontece no ciclo menstrual? A primeira fase, né, depois ali da menstruação, é a fase folicular. O que vai estar acontecendo nessa época? Nessa época vai estar amadurecendo um folículo ovariano, que é o famoso óvulo. Ele recebe alguns nomes, tá, gente? Porque vocês sabem, né? Biólogo, ao estudar as coisas, gostam de ter tudo muito certo. Então, quando ele ainda não é um óvulo, né? Quando ele ainda não saiu do ovário, ele tem o nome de folículo. Por isso essa fase folicular, porque esse folículo ele vai ter uma função específica. Ele está lá dentro do ovário, amadurecendo ainda. Então, ele está crescendo. Durante essa fase de crescimento do folículo, ele vai produzir estrogênios. Dentre ele, o hormônio mais importante é o estradiol. Então, as nossas pílulas anticoncepcionais, elas também têm essa quantidade de estradiol, tá? Desse hormônio, porque o folículo, ele tá crescendo lá dentro do ovário. Esses hormônios, né, os estrógenos, eles vão provocar o crescimento do endométrio. Lembra o que é o endométrio? Que é aquela camada mais interna do útero, que quando não tem a gravidez, se descama saindo em forma de menstruação. Então, depois de maduro, né, esse folículo ovariano, esse ovócito, né, ele é lançado na tuba uterina. Então, ele vai ter vários nomes, ó, folículo ovariano, ovócito primário, né? Aqui já é o ovócito secundário, porque ele já está maduro. Ele é lançado na tuba uterina. Esse ato do folículo, né, ovariano ou do ovócito sair do ovário é a chamada ovulação. Beleza? Então, quando ele está maduro, ele já amadureceu, ele foi crescendo ao longo da fase folicular, ele vai ser lançado aí na tuba uterina. Quando ele está na tuba uterina, galera, aí sim é possível desse óvulo ser fecundado. Aí inicia-se o período fértil da mulher. Antes disso, é a fase folicular, beleza? Com a saída desse ovócito do ovário e ele vai para a tuba uterina com a ovulação, então termina a primeira fase do ciclo menstrual. Daqui a pouco a gente vai entender o que está acontecendo com os hormônios nessa fase, beleza? Então, é a primeira fase. Aí tem a ovulação, que é um período ali, né? A ovulação dura um dia, mas a gente sempre conta 2 dias antes, 2 dias depois, justamente porque ao longo de um ano o ciclo menstrual da mulher pode variar, pode encurtar, pode aumentar, e nunca é muito preciso essa questão da fertilidade, né? Da ovulação, tudo bem? Então, a gente deixa aí um período, por isso que a gente fala de período fértil, para a gente ter uma margem de segurança. Depois da ovulação, tem a fase lútea. E o que está acontecendo na fase lútea? Sobre a ação do hormônio luteinizante, por isso fase lútea, né? O hormônio luteinizante vai estar em alta. O folículo rompido transforma-se em uma glândula, o corpo lúteo. Então, é esse corpo lúteo que vai secretar hormônios, o estrógeno e a progesterona que a gente já estudou. E os principais deles são do grupo das progestinas. Então, o que significa isso? Pro é antes gestina, gestacione é antes da gestação. Então, a fase lútea é depois da ovulação, pode ter a fecundação e a mulher desenvolver a gravidez, né? Então, a fase lútea é isso. Caso não tenha a gravidez, depois vai vir a menstruação, normalmente, e o endométrio vai sair. Então, ó, a progesterona vai estimular o desenvolvimento dos vasos sanguíneos e das glândulas do endométrio, que se torna mais grosso. Então, a fase lútea antes da menstruação. O endométrio se torna mais espesso, vascularizado e cheio de substâncias nutritivas. Isso se preparando para uma gravidez. Caso ela não ocorra, o endométrio descola e sai.
Tem a fase menstrual, que aí, né, é o finalzinho do ciclo, o começo do ciclo. Então, sempre o primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo. Se não houver fecundação ali, né, no meio do ciclo, aqui eles colocam 14 dias, considerando um ciclo de 28 dias. Isso pode ser, né, 2 dias para mais, 2 dias para menos. Se não ocorrer a fecundação depois da ovulação, e, portanto, se não chegar nenhum embrião no útero, o corpo lúteo, que é o óvulo, ele vai se degenerar, ele vai morrer, deixando de produzir, então, os hormônios, né? Estimulando a produção desses hormônios, progesterona e estrógenos. A queda do estrógeno e da progesterona provoca a eliminação, né? A degeneração, a degradação e a eliminação do endométrio, ocorrendo, então, a menstruação. Depois disso, recomeça a fase folicular. Então, outro folículo vai ser amadurecido para que no próximo ciclo ele amadureça e saia também, né? E ovule. Tem gente chegando aqui, só um minutinho. Então, ó, a fase menstrual vai ser aquela primeira, né? Os primeiros dias do ciclo. E então, depois da menstruação, que vai durar aí de 3 a 5 dias, um novo folículo começa a amadurecer e volta à fase folicular. Então, por isso, ciclo, né? Nós somos pessoas, né? Nós mulheres somos cíclicas, assim como a lua, assim como uma árvore que passa por todas as suas fases, nós somos seres naturais, né? Nós somos animais, vivemos na natureza, somos parte da natureza e, portanto, somos cíclicas também, tá? Então, ó, já disse para vocês que por convenção considera-se o primeiro dia da menstruação o primeiro dia do ciclo menstrual. Então, aqueles dias que eu vou mostrar não são dias do mês, são dias do ciclo, beleza? Na primeira metade do ciclo, um novo folículo é gerado, é estimulado pelo FSH. Então, lembra, hormônio folículo estimulante. Olha como até o nome, né? Hormônio folículo estimulante, o folículo está sendo estimulado para amadurecer na primeira fase do ciclo. Beleza? A concentração desses estrógenos, né, desses estrogênios, do estradiol, vai aumentar. Calma, ó. Vamos lá. Na primeira metade do ciclo, um novo folículo é estimulado pelo FSH e começa a crescer. Esse folículo vai produzir estrogênios e a concentração de estrogênio aumenta gradativamente, beleza? Se tem muito estrogênio, vai inibir a produção de LH e FSH. LH e FSH vão estar baixinhos ali na fase lútea, na fase folicular, desculpa, no começo do ciclo. No entanto, no meio do ciclo, tem uma alta taxa de estrogênio, que passa a ter um efeito contrário e vai começar a estimular, então, o LH e o FSH por meio de um feedback positivo. Então, lembra, os hormônios do nosso corpo, eles funcionam por feedback negativo e feedback positivo. Com o LH bastante alto, perto ali da ovulação, né, perto do meio do ciclo, vai ocorrer a ovulação. Então, vamos lá. Vamos analisar essa imagem com os hormônios que estão atuando e o que está acontecendo no nosso corpo. Começando pelo hormônio luteinizante, em amarelinho aqui. Então, na primeira fase do ciclo, ó, o LH, ele tá baixo, tá com uma concentração constante. Por quê? Se o folículo está sendo desenvolvido aqui, ele está inibindo a produção de LH, beleza? Chega uma hora que o folículo ele já está maduro, e aí outros hormônios passam a atuar, e o LH tem um pico. Então, ó, durante a ovulação, aqui, ó, tá acontecendo, né? O óvulo tá saindo do ovário. Olha o pico de hormônio que tá tendo aqui, ó. O LH tá em altíssima produção. Terminou a ovulação, o LH também, ó, cai a sua concentração e mantém-se baixa até a menstruação. Então, o pico de LH é durante a ovulação, beleza? Então, gente, lembrando, hormônios, eles são substâncias químicas de comunicação entre o nosso corpo. Se os hormônios, eles aumentam ou diminuem, isso gera efeitos no nosso corpo, não só efeitos físicos, mas efeitos psicológicos, emocionais. Lembra? Então, aqui a gente vai estar falando de uma série de hormônios que uma hora vão estar alto, uma hora vão estar baixo, aumenta e diminui de um dia para o outro, e isso gera na mulher alguns efeitos,
beleza? Então, a gente vai entender aqui o que é a tal da TPM, né? Por que a gente fica tão louca quando a gente fica na TPM? Então, o LH tem o seu pico de produção durante a ovulação, durante o período fértil, beleza? Agora a gente vai analisar o FSH, o folículo estimulante, que é o verdinho. Então, o verdinho, ele também começa como o LH, ó, sendo inibida a sua produção, até que por a alta do LH, né, e por a alta de outros hormônios, o FSH ele tem uma ligeira baixa, depois um picozinho também durante a ovulação. Então, veja, na ovulação eu tenho pico de LH e pico de FSH. Depois o FSH diminui bastante, né? Depois que o folículo parou de atuar produzindo hormônios, o FSH vai diminuir bastante e vai permanecer baixo, 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 até uns 2, 3 dias antes da menstruação. Quando está chegando antes da menstruação, o FSH, ele aumenta aqui, ó. Então, percebe esse entrenó aqui de hormônio, gente? Isso daqui, ó, é quando a mulher tá chata sem saber por quê, tá querendo trucidar o companheiro ou o professor ou alguém que passar perto dela. Aí, de repente, ela chora, aí ela quer comer, aí, sabe? Esse miolo aqui, ó, é a nossa famosa TPM. Os nossos hormônios, eles estão altos, aí eles abaixam, eles estão baixos, depois eles aumentam, e isso causa consequências, né? Hormonais, consequências emocionais para a mulher. Então, não é zoeira quem fica, né, com o humor muito alterado na TPM, os nossos humores, né? O hormônio, a raiz da palavra humor, né? O hormônio, ele altera bastante nossos humores, né? Os nossos líquidos corporais, o nosso humor, a nossa capacidade de estar alegre, ou de se manter constante, ou de estar triste. Então, cada hora a gente está de um jeito, tá bom? Por isso que acontece essa alteração hormonal e humoral também, de humor também, beleza? Na nossa TPM, antes da menstruação. Agora vamos olhar aqui o estrógeno. Então, o estrógeno é o azulzinho claro. O estrógeno, ele começa aqui junto com o LH, né? Uma concentração ok. Só que o estrógeno, ele vai aumentando, ele vai aumentando, ele vai aumentando ao longo do ciclo. Tem um pico aqui na ovulação também. Então, na ovulação, gente, geralmente é um período que a mulher, ela tem bastante desejo sexual, tá? Porque, enquanto animais, né, a ovulação seria o período ideal para a gente engravidar, para a gente se reproduzir. Então, a mulher, nesse período ovulatório, nesse período fértil, ela vai ter a sua libido aumentada. Então, o desejo sexual da mulher vai aumentar nesses dias. E o que vai acontecer também nos dias da ovulação? Sabe aqueles dias que a mulher se olha no espelho e fala: Nossa, tô maravilhosa, hoje não tem para ninguém, hoje eu sou mais eu. Hoje eu tô linda e arrasante. Isso vai ser o efeito desses hormônios elevadíssimos também que ela tá aqui. E vai existir dias do ciclo que ela vai olhar no espelho e falar: de onde saiu esse monstro? Volta para a caverna, sabe? Então, aqui nesse período ovulatório, no período fértil, vai ser o momento que a mulher vai estar se sentindo mais bonita, ela vai estar mais atraente. Os parceiros, né, vão reconhecer esses hormônios e vão também querer ter relações nesse dia, né? Ficam mais apaixonados durante o período fértil, justamente porque seria o período ideal, falando de alguns outros animais, né, do acasalamento. Nós humanos, a gente tem como controlar isso, beleza? O estrógeno tem esse pico durante o período fértil, aí ele diminui. Aí depois ele aumenta de novo, conforme aumenta a progesterona, né? Aumenta a progesterona, aumenta também o estrógeno. Aí depois todos eles diminuem juntos e vem a menstruação. Todos os hormônios bem baixinhos aqui, no final do ciclo, tá? E o último hormônio é a progesterona. Então, a progesterona, ó, ela tá com uma produção legal, né? Então, a progesterona, ela tá sempre meio alta, assim, no nosso corpo. Ai, desculpa, a gente tá olhando o errado. A progesterona, ela não é produzida aqui no começo do ciclo, ó. Eu tava olhando o FSH, desculpa, é essa linha aqui de baixo, ó. Então, a progesterona, ela não é produzida no começo do ciclo. Depois da ovulação, a progesterona começa a ser produzida. E aí ela tem um pico logo depois da ovulação. Então, ela estimula a produção também do estrógeno, ó, que tá aqui. Então, progesterona alta, 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 de repente ela,
vai lá para baixo. E aí, essa progesterona que está te mantendo linda, sedutora, produtiva, de repente ela, abaixa, né? A produção dela diminui. E aí, também com a diminuição da progesterona, acontece a menstruação aqui no primeiro dia do próximo ciclo. Então, essa montanha russa de hormônios, todas as mulheres vivem todos os meses, beleza? Então, quando é que é o período fértil? Geralmente é no meio do ciclo. Então, aqui, se eu tenho o dia 1 do ciclo, não é o dia 1 do mês, tá, galerinha? Primeiro dia da menstruação, primeiro dia do ciclo. Se esse ciclo menstrual, né, dura 28 dias, a ovulação vai estar sendo feita aproximadamente aqui no 14º dia. E a gente sempre deixa uma margem de segurança, né? 2 dias, lembra daquela margem percentual? 2% a mais, 2% a menos? Então, ó, 2 dias antes, 2 dias depois, a gente tem isso como o período fértil, que nesses dias, se a mulher estiver procurando engravidar, são os dias mais ideais para ter a relação sexual com o seu parceiro. Se a mulher não quer engravidar, esses dias são os dias de evitar a relação ou de se proteger muito bem se tiver a relação sexual no período ovulatório, porque as chances de engravidar são maiores. Professora, eu não uso o aplicativo, tem outra maneira de saber, né, de me conhecer, de saber sobre o meu ciclo? Tem sim, meninos e meninas. E esse é um método, né, de percepção de fertilidade mais natural, que exige um autoconhecimento da mulher muito grande, né? Exige um teste, um cuidado bastante preciso, tá? Que é o método que a gente chama de Billings. E o que é o método Billings? Durante todos os dias, a mulher, né, higieniza corretamente as mãos, introduz o dedo no canal vaginal e tira, e vai sentir a viscosidade, né, a mucosidade ali do líquido que lubrifica o canal vaginal. O líquido que lubrifica o canal vaginal, geralmente, ele é mais durinho, né? Ele é esbranquiçado, assim, ele tem uma viscosidade maior. Então, quando o líquido do canal vaginal tiver assim, a mulher não vai estar ovulando, não vai estar no período fértil. Conforme começa a ficar mais claro e mais líquido, né, mais escorregadio ali, então isso indica, né, o processo de ovulação. Você pode estar no período fértil quando o líquido, a mucosidade ali do seu canal vaginal, do cervix vaginal, que a gente chama, né, por isso o canal cervical que a gente fala, vai estar mais líquido, vai estar mais, facilita, né, que os espermatozoides nadem até o óvulo. Então, esses períodos aqui são mais perigosos para quem quer, para quem não quer engravidar. Para quem quer engravidar, esses são os períodos ideais. Tudo bem? Então, esse método de Billings, ele pode ser feito por qualquer mulher, é só introduzir o dedo no canal vaginal e sentir a viscosidade desse muco, tá? O muco, ele é produzido naturalmente pelo nosso canal vaginal. Galerinha, para acontecer isso daqui, a gente tem que ser muito rigorosa, tem que se conhecer, tem que fazer um acompanhamento, né, do ciclo menstrual, tem que saber de quanto tempo é meu ciclo, tem que medir, né? Então, façam os seus gráficos aí, não sei se vocês usam aplicativo, se vocês desenham, né? Eu fiz um desenho também, que eu chamei do meu ciclo lunar, eu coloquei, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu parar de compartilhar e eu consigo ver a minha câmera. Eu coloquei as 13 luas, né? Os 13 meses. Eu coloquei diferente daquele desenho que eu mostrei para vocês, mas eu coloquei os 13 meses por aqui e coloquei 28 dias no extenso. E assim eu consigo ter, ó, um desenho de como vai ficando a minha menstruação. Meu ciclo menstrual, ele vai sendo desenhado aqui na tabelinha. Eu vou marcando quando eu tenho TPM, eu marco quando tem a ovulação, enfim. E aí você, com 13... Desculpa. Engasguei, gente. E aí você fazendo a conta. Com 13... Eita. Você fazendo a conta com 13 meses ao invés de 12 meses, você tem uma precisão maior dos teus períodos férteis e do teu ciclo menstrual. Beleza? Galerinha, eu queria saber se tem alguma dúvida, se vocês têm dúvidas sobre o período fértil, o ciclo menstrual, que hormônio vai estar
em ação a cada período do ciclo, enfim. Percebe que as fases estão acontecendo aqui, né? Então, os 4 primeiros dias aqui do ciclo são o período menstrual, né? A fase menstrual. Depois vem toda a fase folicular. Depois vem a ovulação e a fase lútea no final. Então, são meio que 4 fases, né? Período menstrual, fase folicular, ovulação e a fase lútea. Show? Dúvidas, gente? Questionamentos, crises existenciais, curiosidades, perguntas? Alguém gostaria de perguntar? Eu vou encerrar aqui a gravação, talvez vocês fiquem mais à vontade de poder perguntar, tá bom?